conosco assistindo a essa apresentação da qualificação. Faço parte da linha de pesquisa Formação Humana em contextos formais e não formais na Amazônia, e eu saldo aqui a banca, na pessoa do meu orientador, professor, Dr. Ergos Couto, que também é o presidente dessa banca, ao nosso membro interno, professor Gilson, e também saldo o nosso membro externo da instituição, professor Wagner Moreira. Estamos aqui para apresentar o trabalho intitulado A Percepção de Corpo de Estudantes de Ensino Médio nas aulas de Educação Física em Santarém, Pará, um estudo a partir da abordagem da corporeidade. Bem, nessa nossa apresentação inicial da dissertação em andamento, que está sendo aí construída, dialogada, discutida, nós temos o início da trajetória, que são as experiências da minha corporeidade. Nessa apresentação inicial da dissertação, nós falamos a respeito da motivação da pesquisadora, a sua experiência na área de pesquisa, sendo feita individualmente, a partir das suas vivências, enquanto professora, enquanto docente, enquanto professora formada também em educação física, e não somente essas experiências individuais que eu tive também, enquanto aluna, técnica, professora, mas a partir do momento também que eu tenho contato com um grupo, e sendo esse grupo por meio do professor Ergos, o grupo GEPSEP Corpama, que discute a corporeidade no contexto amazônico. Então, isso motivou muito para que essa temática fosse estudada nessa pesquisa. E também nós reforçamos a necessidade de discussão do tema. E Moreira 2012 nos ajuda muito nessa reflexão, discutindo educação física, discutindo a educação, o ensino médio, a corporeidade nos processos educacionais. Nós seguimos apresentando a seção 1, que é a introdução, ressaltando o nosso problema de pesquisa. Então, essa pesquisa, ela teve indagações, perguntas que surgiram nesse processo, e assim nós trazemos essa indagação. Qual a percepção de corpo de estudantes do ensino médio nas aulas de educação física e sua relação com a abordagem da corporeidade? Para atender a esse problema levantado, nós traçamos alguns objetivos. Então, o objetivo geral é compreender a percepção de corpo de estudantes do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Santarém, e sua relação com a abordagem da corporeidade nas aulas de educação física no contexto educacional amazônico. Para alcançar o objetivo geral, nós traçamos alguns objetivos específicos, sendo eles: descrever o que é corpo na perspectiva dos estudantes do ensino médio de uma instituição de ensino público, identificar se as percepções de corpo dos discentes no ensino médio se relacionam com o discurso da corporeidade, averiguar como o fenômeno corporeidade se relaciona com as experiências dos alunos nas aulas de educação física, e verificar eventuais relações das percepções de corpo apresentadas pelos estudantes com os aspectos sociodemográficos. Assim, nós caminhamos para a seção 12 do trabalho, intitulada Corporeidade Aprendente, Educação, Corpo e Fenomenologia. E nós temos a subseção 2.1, intitulada Educação e Corpo no Cenário Amazônico. Nela, nós contextualizamos essa educação aqui na nossa região, Amazônia. Ela segue as leis e diretrizes e bases da educação nacional, que é a LDB, segue as diretrizes curriculares nacionais de educação. Então, Santarém também é essa cidade que estimula os aspectos educacionais baseados nas nossas diretrizes educacionais. E também nós temos, dentro disso, a questão da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E é descrita também nela, assim como na LDB, que a educação é dividida em etapas, né? E a etapa desse estudo abrange a última, que é o ensino médio, onde nós estaremos dialogando acerca dos estudantes de ensino médio, o envolvimento deles com as aulas de educação física,
e a importância dessa disciplina na formação do aluno, enquanto ser humano, enquanto ser nessa sociedade. Na seção secundária também, 2.2, Corpo, Educação Física e Ensino Médio nos programas de pós-graduação estrito sensu do Brasil e da região norte, nós fazemos um estado da arte, onde nós pegamos as bases de dados, sendo elas ABDTD, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e nós utilizamos alguns descritores para fazer esse estado da arte, sendo eles Educação Física e Ensino Médio, Corpo e Ensino Médio, Corporeidade e Ensino Médio. E o período de teses e dissertações pesquisadas nesse levantamento foram até fevereiro de 2021. Então, tudo que foi produzido até essa data, fevereiro de 2021. E como resultado dessa pesquisa, nós identificamos que foram produzidos até o momento, em fevereiro de 2021, apenas 3 trabalhos nos programas de pós-graduação em educação, sendo 2 teses e uma dissertação. E outros programas de educação, como, por exemplo, programas específicos para a educação física, foram produzidos 9 teses, sendo que 9 trabalhos, sendo deles 2 teses e 7 dissertações. Então, o que os resultados nos apontam? É que, de fato, existe a necessidade de mais estudos referentes a essa temática nos programas de pós-graduação. Na seção terciária 2.2.1, o corpo adolescente no ensino médio, nós também fizemos o estado da arte, e a nossa base de dados utilizada foi a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, esse elo e o Google Acadêmico. Nós também utilizamos alguns descritores para fazer esse estado da arte. Corpo Ensino Médio foi um deles, Adolescente Ensino Médio, Educação Física e Ensino Médio, e o período de publicação que pesquisamos foi entre os anos de 2016 a 2020. E tivemos alguns resultados que apontaram que o corpo e ensino médio aparece apenas uma vez em uns trabalhos da CAPES, 23 vezes nesse elo, e apareceu 177 vezes no Google Acadêmico. Para a questão do adolescente ensino médio, surgiram 3 trabalhos na CAPES, 39 nesse elo, e 387 no Google Acadêmico. E acerca da educação física, ensino médio, apareceram 24 trabalhos na CAPES, 71 nesse elo, e 604 no Google Acadêmico. Na outra seção 2.2.2, o corpo em movimento na educação física escolar, nós trazemos alguns teóricos para embasar essa escrita, sendo algum deles destacados aqui. Então, nós temos Couto, 2008, que diz que a disciplina de educação física escolar, ela proporciona aos estudantes vivências corporais diferentes, sendo elas por meio de atividades como jogos, os esportes, as danças, as ginásticas e as lutas, que são conteúdos da educação física. Também nessa abordagem, Mista, Piccolo e Moreira, 2012, na página 6, eles reforçam que o conhecimento, ele deve ser atraente aos alunos. Então, esse conhecimento, ele poderá ser útil para a vida do aluno, oferecendo-lhe prazer, qualidade, pressupostos éticos, capacidade de convivência e resolução de problemas. Na seção 2.3, intitulada Fenomenologia e o Fenômeno Corporeidade, nós apontamos aqui o nosso aporte fenomenológico. Também tratamos a respeito do teórico Maurice Merleau-Ponty e também acerca da corporeidade e educação. Para essa seção terciária 2.3.1, aporte fenomenológico, Ciani, Corrêa e Casas, 2016, e Surdi e Kunz, 2009, vão dialogar, falando da importância de pesquisas que envolvem a fenomenologia. Na seção terciária 2.3.2, Maurice Merleau-Ponty vem sendo tratado pelo teórico Caminha, 2019, em que vem falando como surgiu a obra desse
desse nosso pesquisador de referência, e também trazemos o próprio Merleau-Ponty, 2018, na sua obra A Fenomenologia da Percepção, retratando a importância, mais uma vez, desse estudo. E aí nós trazemos o outro item, corporeidade e educação, sendo a corporeidade esse fenômeno que bebe, que é importante ser discutido a partir da questão fenomenológica. E nós temos, então, alguns teóricos como Rezende, 1990, ajudando nesse diálogo, Forsato, 2006, e Nóbrega, 2010, que vão discutir a importância da corporeidade, a questão da educação e a relação desses processos no âmbito educacional. Na seção 3, nós temos o engajamento com a pesquisa. Então, no item 3.1, fazemos a caracterização do estudo, sendo que essa pesquisa, ela é descritiva, ela é de caráter qualitativo e tem a sua abordagem de cunho fenomenológico. A questão do local da pesquisa, nós fizemos também um levantamento, colhendo dados do INEP 2019, e nós encontramos os seguintes dados. Santarém, até o momento, oferece 44 escolas que têm a última etapa, que é o ensino médio. Nós temos, nesse contexto, 36 escolas na área urbana, sendo que 29 são de rede estadual, 6 de rede privada e uma de rede federal. Também encontramos 8 escolas na área rural, sendo uma de rede privada e uma de rede estadual. Então, para que pudéssemos nos aprofundar mais na pesquisa, nós escolhemos a área urbana, uma escola que é situada na zona central da cidade, que é o IFPA Campus Santarém, Instituto Federal do Pará. E a etapa que será também investigada abrange o ensino médio integrado. A questão acerca dos participantes da pesquisa, os sujeitos dela são os alunos de ensino médio, e nós perspectivamos entrevistar 10 alunos. E os critérios de inclusão é que eles sejam matriculados na instituição, estejam cursando ensino médio, estudem de manhã e de tarde, tenham interesse em participar da pesquisa e também entreguem o TCLE e o TALE, o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de assentimento livre esclarecido para menores de idade. E os critérios de exclusão é não entregarem o TCLE e não entregarem o TALE ou não comparecerem no dia marcado para as entrevistas. Os instrumentos de produção de dados envolvem questionário sociodemográfico que foi construído para compreender um pouco acerca do contexto em que estão esses alunos, de vida, de moradia, e algumas perguntas relacionadas à família, quantidade de moradores na casa, perguntas que consideramos que abrange a própria cultura, aspectos pessoais dos alunos que podem contribuir de alguma maneira para compreendermos a corporeidade desses alunos. Também nós temos algumas perguntas geradoras, sendo ela 3, que serão feitas por meio de entrevistas, que ocorrerão por meio da plataforma digital Google Meet. O método de apresentação e análise dos resultados foi escolhido de Moreira, Simões e Porto, 2005, que é a técnica de elaboração e análise de unidade de significado, que irão ajudar a fazer a análise dessa pesquisa. E ela tem fases. Então, as fases dessa pesquisa envolveram desde a organização do referencial teórico, passando pela elaboração dos instrumentos de produção de dados e do método de avaliação e apresentação desses resultados, também a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, que é o CEP, envolverá coleta dos dados via plataforma digital Google Meet. Depois esses dados serão analisados, aquilo que foi obtido das entrevistas, para que, por fim, possamos elaborar o relatório para a apresentação desses resultados. Mas essa pesquisa, ela teve um estudo piloto, que ajudou a coletarmos dados prévios. Nós realizamos uma entrevista
com 2 estudantes de uma escola de cunho privado aqui em Santarém, para nos mergulhar dentro do contexto do estudo aqui. E também realizamos um questionário sociodemográfico com 7 alunos também de uma escola de rede privada. Então, esses alunos são do ensino médio. Então, nós temos a seção 4, construída a partir desse estudo piloto, que é intitulado Estudantes de Ensino Médio e as Aulas de Educação Física, a busca pelo corpo ativo, corporeidade. E no item 4.1, intitulamos Estudantes de Ensino Médio no município de Santarém, Pará, resultados provenientes da aplicação do questionário sociodemográfico. Temos a apresentação de um gráfico que fala sobre a faixa etária e gênero dos estudantes de ensino médio em Santarém por meio desse estudo piloto realizado. Então, 2 alunos se consideram gênero masculino, sendo um de 16 anos e um de 17 anos. E 5 alunas se consideram do gênero feminino, que responderam esse questionário sociodemográfico, sendo 4 de 16 anos e uma de 17 anos. O gráfico 4, ele também fala acerca do contato com o professor e a realização das atividades de educação física no período remoto, uma das perguntas realizadas nesse estudo piloto no questionário sociodemográfico. Sendo que o resultado disso foi que um aluno respondeu que tem um ótimo contato com o professor de educação física e realiza as atividades desse professor que ele passa. 3 alunos disseram que tem um contato bom com o professor e realiza suas atividades. 2 alunos informaram que tem um contato regular com esse professor, sendo que um respondeu que às vezes realiza as atividades de educação física e o outro disse que só realiza as atividades que valem nota. E um informou que não tem contato com o professor e, de fato, só realiza atividades avaliativas, aquelas que valem nota. Também temos a apresentação, um destaque aqui para o quadro 4, referente à pergunta: você acha que a disciplina de educação física escolar altera de alguma forma o seu modo de perceber a vida e sua formação enquanto futuro cidadão? E, por meio desse estudo piloto, o estudante E1 respondeu: talvez. As aulas de educação física certamente me ajudam a ter uma ideia mais ampla do meu modo de vida, permitindo perceber se ele é saudável ou não, entre outros pontos. Porém, não vejo que a educação física altere significativamente a minha visão como futuro cidadão. Outro aluno, o estudante E4, ele disse o seguinte: sim, a educação física ela é uma disciplina essencial na vida de qualquer indivíduo. Através dela, podem construir um mundo melhor, com mais saúde, proteção e respeito. Para ajudar na discussão do que foi obtido, Moreira, 2019b, e Rezende, 1990, eles nos ajudam a refletir. Moreira vem dialogando, falando da importância da educação física no ensino médio, para desenvolver esse aluno nos seus aspectos sociais, como um indivíduo, como um cidadão nessa sociedade. E Rezende vem dizendo a importância de uma educação, ela ser pertinente, ela ser significativa, ser relevante para esse aluno. E nos ajuda a pensar a importância do aluno envolvido nessa relação com a educação física, e daí também emergir conceitos em que podemos identificar e encontrar indícios relacionando com a corporeidade, aparecendo na educação física escolar. Para o item 4.2, as unidades de significado resultantes da entrevista com as questões geradoras, nesse estudo piloto, nós fizemos 3 perguntas. O que é corpo para você? A primeira pergunta. A segunda pergunta, como você percebe seu corpo nas aulas de educação física? E a terceira pergunta, como você compreende seu corpo na adolescência? Bem, para a primeira pergunta, o que é corpo para você? Nós encontramos alguns indicadores nas falas por meio das entrevistas realizadas com os alunos. O indicador que apareceu foi constituição física, estabilizador e base forte, sendo que esses 3 indicadores se tornaram uma unidade de significado para esse estudo. Também apareceu o indicador a aparência, que se tornou uma unidade de significado. Os indicadores também órgãos e músculos apareceram nas falas dos estudantes, que se tornaram uma unidade de significado. Bem, a partir disso, nós damos aqui alguns destaques, e destacamos a palavra dita, a fala do estudante A2, que diz o seguinte:
Todos sentimos quando precisamos de uma pausa no dia para fazer um descanso mental ou físico, para repor as energias e limpar a mente. Bem, por meio dessa fala, segundo Foucault, 2014, tal compreensão pode ser considerada dualista e remete ao entendimento de corpo-máquina, em que sua presença é útil apenas para seguir comando. Na segunda pergunta, intitulada Como você percebe seu corpo nas aulas de educação física, sugiro também outras unidades de significado, sendo elas motiva a fazer atividade física, corpo agitado, percebo pelas vivências, própria consciência do meu corpo, saber seus limites e cansado. Foram as unidades de significado que surgiram. E aqui fazemos alguns destaques. Moreira, Chaves e Simões, 2017, vem dizendo da importância do corpo estar em movimento. Um corpo parado pode se degenerar, e isso pode ser muito prejudicial. Os alunos, eles não devem estar preocupados apenas com aspectos estéticos, de aparência física, externos ao corpo. Os alunos têm que estar preocupados com aquilo também que dá sentido à vida deles. Então, essas experiências pessoais dos alunos são importantes nesse processo e podem ajudar a esse corpo que se movimenta intencionalmente. Merleau-Ponty, 2018, também nos ajuda nessa reflexão. Ele diz assim, ao perceber o corpo pelas vivências, o ser humano ele revela-se dotado de sensibilidade e motricidade, que são fundamentais para o entendimento deste corpo. E para a última pergunta realizada, como você compreende o seu corpo na adolescência? Sugiro as seguintes unidades de significado. Aparência, sofre mudanças, vergonha, vontade de melhorar, é difícil compreender o corpo e a puberdade. E aqui fazemos alguns destaques também, como Moreira et al. 2006, que vai dizer que é necessário maior incentivo entre os estudantes ao ato de perceberem-se e menor ao sentido de explicar ou definirem postulados já propostos no decorrer da história acerca do corpo. Portanto, o estudante ele refletir acerca da sua vida, da sua sensibilidade, das suas experiências, para que ele possa continuar se desenvolvendo e, como falamos, movendo-se intencionalmente. Dando prosseguimento, nós chegamos à seção 5, que são as considerações parciais desse estudo, que está em andamento. Tivemos alguns resultados por meio do que foi pesquisado até o momento. Os resultados provenientes do estudo piloto variam entre uma percepção de corpo baseado em um ser ativo e o entendimento voltado para um modelo cartesiano, esse modelo dualista, que ainda divide o corpo da mente. Quanto às percepções atribuídas ao corpo nas aulas de educação física, elas encaminham-se para uma corporeidade vivida, que busca a complexidade do ser, ao mesmo tempo que surge a ideia de um corpo cansado, que se degenera pela inatividade, sendo que um dos apontamentos, também verificados no estudo piloto, pode ter sido causado pela questão da pandemia no ensino remoto. Os desdobramentos teóricos também imputaram um diálogo entre a corporeidade e a educação física escolar no ensino médio e mediaram-se por meio dos autores que evocam acerca da temática. E a relevância se dá até o momento pelos escassos estudos a respeito do corpo e do fenômeno corporeidade na educação e em espaços de formação humana e acadêmica na região amazônica. Essas são as referências do estudo e gostaria de finalizar agradecendo a banca, agradecendo a todos e dizendo que quando o homem ele toma noção do seu existir pleno no mundo, assumindo a condição de ser o autor da sua própria história e de participar da construção da história de outros que vivem uma mesma existência, o mundo deixa de ser apenas um mundo qualquer, limitado, circundado, territorialmente cercado, e passa a ser um mundo intencionalmente compreendido, regado de percepções, sentidos, possível de ser pensado, transformando um comportamento antes objeto, passivo e reprodutor, em comportamento humano, um sujeito ativo, diretor de sua própria existência e senhor das suas ações, segundo Couto, 2019, página 76. Agradeço imensamente a atenção e devolvo a palavra ao professor Ergos Couto. Muito obrigada.